João, de número 4. Nós vamos ler do versículo 46 em diante. Diz assim a mensagem da palavra de Deus: Passado 2 dias, Jesus saiu dali, foi para Galiléia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém. Por ocasião da festa a qual eles tinham também comparecido. E Jesus foi outra vez para Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. Ali estava um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Galileia, ou melhor, da Judeia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar seu filho que estava morrendo. Então Jesus disse: se vocês não virem sinais e prodígio, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. E Jesus respondeu: vá, seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando que o seu filho estava vivo. Então perguntou que horas o seu filho havia sentido melhor, e eles informaram: ontem, à 1h a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. E este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judeia para a Galileia. Amém. Vamos orar, queridos. Se você puder fechar os teus olhos. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós nos curvamos diante do Senhor ao ouvir a palavra. Temos certeza que esta noite não será diferente. O Teu Espírito Santo vai agir no nosso coração. Tua palavra está entre nós e clamamos de todo o nosso coração que ela venha ser exposta. Usa-me, Senhor, como um vaso em Tua presença, como um canal da glória do Senhor para todos nós. Assim, pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, eu quero falar com você, pensar com os irmãos, dividir esta mensagem que está no meu coração. Aqui nós vemos o evangelista João. Ele escreve esta carta, amados, mais ou menos 70 anos, mais ou menos entre 70 anos e 80, depois da morte do Senhor Jesus. João foi o único discípulo, aqui o discípulo do amor, um discípulo que dormiu no peito do Senhor Jesus. João foi o único discípulo, agora apóstolo, que não teve sua morte pelo viés do martírio. Todos os outros apóstolos morreram pelo viés do martírio, menos João. João, irmãos, ele escreve os evangelhos de Jesus quando a igreja está passando um momento de grande dificuldade. A igreja está atravessando um momento de muita perseguição política religiosa. Aqui a igreja, irmãos, ela está, como eu posso dizer assim, andando a passos largos a transformar a história de Jesus em um conto, em uma história escrita por mãos de homens, gerando dúvidas, controvérsias. A história está passando, melhor dizendo, a igreja cristã, o cristianismo, está passando à beira de, como eu posso dizer, não existir mais. E Deus levanta João, o discípulo amado, discípulo do amor. Ele está aqui residindo em Éfeso, quando a igreja está sendo perseguida. Aqui o imperador passa, Nero agora é Vespasiano. João é condenado, irmãos, por causa do cristianismo, pregar a palavra de Deus. Depois, pouco tempo que ele escreve essa carta e as epístolas de João, ele é condenado e levado para a ilha, em Pátimos, para escrever o Apocalipse.
Ele não foi lá para escrever o Apocalipse, ele estava lá e Jesus apareceu para ele. Ou seja, quando todas as portas da terra se fecharam para João continuar o evangelho, sendo perseguido, os homens, os romanos perseguindo a igreja de Cristo, todas as portas da terra se fecharam, as portas da glória se abriu. Então é revelado a João as coisas que iriam acontecer em Apocalipse, não as que talvez ou um dia, quem sabe, não, as coisas que vão acontecer. Ou seja, mas antes de ir para esta ilha, irmãos, em Pátimos, João está em Éfeso, numa viagem missionária. E lá o Senhor, por sua bondade e misericórdia, levanta João, discípulo do amor, a dizer, irmãos, as seguintes palavras: quando a igreja está passando por uma grande perseguição, aonde todos falam que Jesus era somente a história, que era um personagem criado, que não, essa história não existiu, há mais de 70 anos ele morreu e disse isso e aquilo e não aconteceu. Deus levanta João em Éfeso a pregar o evangelho e disse João capítulo 1, não, vocês estão dizendo aí é mentira. Eu sou testemunha veraz e eficaz e verdadeira e genuína da palavra de Deus. Ele vai dizer, no princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se faria. A vida estava nele, louvado seja Deus. A vida era a luz dos homens, a luz resplandece as trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ou seja, o Senhor levantou João para novamente apregoar ao mundo que Jesus de fato existiu, que era o Filho de Deus, que foi enviado a esta terra, veio para morrer, o Cordeiro Santo, puro, imaculado, que se fez pecado por mim e por você. Ele se desfez da sua própria glória, deixou o trono, humilhou-se e esteve diante de nós, o servo, aliás, o rei que se fez servo, o bendito que se fez maldito, esteve entre nós. E João da prova, entre todas estas falas de João, o Espírito Santo de Deus usa discípulo, apóstolo João, a contar os 7 maiores milagres de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. João, irmãos, vai dizer, louvado seja o nome santo do Senhor, que ele tem prova dos atributos de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor, dando atributos que ele é o Filho de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. João vai contar, irmãos, que ele fez a água em vinho, curou o filho do oficial, curando enfermos, alimentando multidões, andando sobre águas, ressuscitando Lázaro, curando o cego de nascença, e vai testificar que no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e que ninguém jamais viu Deus, e o Deus unigênito estava com o Pai, a quem se revelou como Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. João vai lembrar, louvado seja o nome santo, e vai dar testemunho de um Cristo que está vivo, e agora está entre nós o Espírito Santo de Deus, que foi enviado ao nosso consolo até que ele volte. João 14 vai dizer assim, talvez tem muita gente que não compreende, quando João lá 14 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu pai, presta atenção aqui, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Tem gente que acha que Jesus foi
para preparar uma casa, preparar um lugar para nós. O preparar-vos lugar é para nos receber, irmãos. Preparar um banquete, ele deixa claro, na casa de meu pai já existe muitas moradas, louvado seja o nome santo do Senhor. Não é que ele está construindo um terreninho, está preparando uma casa, está adornando uma casa, não, tem gente que não entende isso. Preparar-vos lugar é a mesa, louvado seja o nome santo do Senhor, nos receber na sua glória, louvado seja Deus. Então o Senhor levantou João para pregar as 7 maravilhas, que dão atributos de que Jesus é o Filho de Deus. Bem, dito isso, uma das 7 maravilhas, nós estamos aqui conferindo, depois da mulher samaritana. Se os irmãos virarem a Bíblia, nós vamos ver que esse já é o 2º testamento da cura de um filho do oficial de um rei. Quem era este oficial? Era um homem de divisas. Em outras palavras, João está dizendo que para o Senhor, para Jesus, não há gente com divisa. Ele não faz questão se você tem posses ou não, se você contribui a mais ou não, se você está sentado no mais alto prédio, num lugar mais caro ou numa casinha de sapê feita de barro. Não há para o Senhor essa indiferença. Diante de Deus somos todos iguais. O objetivo desta mensagem, eu creio que tenho certeza que é crer e ver. Fé, irmãos, não é ver para crer. João está convidando aqui o povo e a igreja que está passando por um momento de turbulência a agir por intermédio da fé. Ou seja, fé é ter, irmãos, é ter a fé para crer. Melhor dizendo, louvado seja o nome santo do Senhor. Tem gente que confunde, que precisa ver para crer. Fé não faz isso, é crer para receber. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então João nos contou essa história, e ele tem o objetivo de ensinar que andar por fé não depende do que vemos com os olhos, mas do que confiamos no coração, no que está dentro da nossa alma. Por isso a importância do evangelho ser pregado genuinamente, porque o evangelho sendo anunciado genuinamente dentro da palavra, ela transforma o homem de dentro para fora e gera nele uma fé que se chama fé salvadora, graça salvadora, as multiformas da graça que está lá, a graça que educa, a graça que restringe, a graça que salva, a graça que te dá o que não merecemos, misericórdia, mas a fé que vem através dos milagres contados, da exaltação humana, daquilo que adquirimos através do nosso esforço, não prospera a nossa vida espiritual. Por quê? O milagre de ontem não é garantia para o milagre de hoje. A fé do milagre de ontem não é garantia para o milagre de hoje, mas a fé em Jesus, a fé salvadora, nos sustenta até a volta de Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. É isso que João está lembrando a igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui eu vejo o desespero de um pai. Eu vejo um pai. Jesus voltou de Caná da Galileia, nós vemos no versículo 46, foi outra vez para Caná da Galileia. Agora quando ele está voltando, louvado seja o nome santo do Senhor, aonde havia transformado água em vinho, ele está voltando. Em Cafarnaum havia um oficial do rei, cujo seu filho estava doente. Irmãos, naquela época, muitas enfermidades, por exemplo, como a febre, a lepra, enfim, a hemorragia, enfim, matavam, né? A febre, a úlcera, por exemplo, ela tirava a vida, uma espécie de um câncer, tirava a vida da pessoa. Quem aqui nunca esteve desesperado, né, por um filho enfermo, uma família que tem uma enfermidade que para o homem é incurável? Todos nós, claro, se não nossos filhos, mas alguém, nosso avô, o pai, a mãe, enfim. E nós, irmãos, amarramos a nossa vida e aquilo se transforma em peso.
E o pai tinha aquele peso sobre a sua vida, estava no desespero e o seu filho estava à beira da morte, ele não tinha mais aonde correr, tinha dinheiro, tinha uma posse, uma divisa, tinha um certo respeito diante da sociedade, nós vemos que era um oficial do rei, ou seja, ele tinha ali por certo um governador, seja o que fosse, era um homem que tinha posses, era um homem que tinha um certo respeito, ele podia falar para o servo, vai, vem, ele vem. Nós já vemos esse texto antigo um pouco mais, agora na cura do servo do oficial do rei, aqui é a cura de um filho. Nós entendemos, queridos, que algo está dentro do seu coração. E tem um homem aí por nome de Jesus, que eu vi falar bem dele, a propósito, eu sou oficial do rei, o meu rei é contra a religião dele, a gente procura esse homem, mas eu estou convencido, convertido de que esse homem tem poder. Esse homem aí não é possível. Esse homem aí tem um negócio diferente nele. Eu vou buscar esse homem. Eu vou atrás dele. Eu vou arrancar as minhas divisas. Eu vou me rebaixar. Eu vou eu preciso, eu estou desesperado. Eu não vejo outra saída. Não importa a distância. Não importa as minhas divisas, a oposição, a minha oposição, as pessoas que se opõem a mim, não importa, eu preciso salvar o meu filho. A pergunta aqui, aonde você está hoje? Que patamar você está ocupando da sua vida? Quem faz parte do seu convívio? Em que região, em que área da sua vida você precisa ser transformado? O que te impede de se rebaixar diante do Senhor? O que impede você rever as suas amizades? O que impede você de olhar o seu comportamento na igreja, na casa, na rua, nas suas mensagens, nas suas conversas, no dia a dia? O que impede você? Qual é a distância sua de Jesus? A resposta, dependendo da sua distância de Jesus, é a distância para alcançar o seu milagre. Louvado seja o nome santo do Senhor. A distância de Jesus sua é a distância que você pode receber o seu milagre. Louvado seja Deus. Ou seja, quando quebramos o nosso eu, quando quebramos o nosso orgulho, quando arrancamos as nossas divisas, quando nos posicionamos diante do Senhor, estamos mais perto do milagre, estamos mais perto da vitória, estamos mais perto da presença soberana do Senhor, estamos mais perto da nossa vitória, estamos mais perto daquilo que o Senhor tem para nós, queridos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Estais a sofrer, estais a buscar um milagre, estais a buscar uma resolução sobre o seu casamento, estais a buscar uma porta, estais a buscar uma solução para o seu filho que vive envolvido com coisas ilícitas, estais a buscar uma porta aberta numa faculdade. A distância de você de Jesus é a distância do seu milagre, mas não vá até Jesus com intenção do milagre. Vá até Jesus porque você precisa dele, você precisa reconhecer, quebrar o seu eu, quebrar o seu orgulho, se posicionar diante do Senhor. Não é com cobrança, com o nariz empinado, é como um homem leproso se lançar aos pés, é como Jairo adorar pelo fato de quem ele é. Louvado seja o nome santo do Senhor, louvado seja Deus. Assim, queridos, este homem, ele estava longe, ele tinha algumas divisas, mas nada disso o impediu, nada disso tirou dele a possibilidade de ir buscar o seu milagre. Se você está perto do Senhor, este é o momento de você ouvir a palavra e colocar no seu coração e dizer: Senhor, eu estou bem perto do Senhor, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve, eis-me aqui, Senhor, fala que a tua serva ouve. Mas se você está longe de Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Se você está distante do Senhor, se aproxime mais dele, reverenciando, obedecendo a sua palavra, orando mais, buscando mais, clamando mais. Louvado seja o nome santo do Senhor. Este homem também declarou nessa circunstância que para ele não fazia questão do título, da sua posição, do cargo ou da cadeira que ele ocupava, ele não era importante. Aqui atrás de mim tem duas cadeiras, aqui à frente tem uma caixa, um caixote com verniz. Quem me conhece sabe, eu não tenho nenhuma pendência para isso. Se eu tiver que descer daqui e ocupar o meu lugar, porque esse sim
eu quero levar para o meu túmulo, é o meu instrumento, é o dom da música. Esse sim, irmãos, se me tirarem isto de mim, talvez eu não sobreviva, porque a palavra de Deus, irmãos, ela vai sempre ser apregoada por alguém, apesar de entender que Deus me chamou para esse ministério, mas eu não sou apegado a esse caixote envernizado, essas duas cadeiras que estão aqui. Tem gente que tem gente que não consegue, irmãos, não consegue se ver sentado no banco e o outro pregando, ou o outro atendendo culto, ou o outro falando de Deus. Ele agarra, e se possível, ele fazia um chaveirinho com isso aqui, colocava na cintura, levava para casa, talvez ia para o banheiro, dormia agarrado num caixote de verniz, ao lado de duas cadeiras, em gente dando glória. Não, irmãos, esse homem se desfez das suas divisas e se humilhou diante do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui eu estou dizendo de um caixote envernizado, como as palavras escritas, duas cadeiras, mas tem gente que não consegue descer do salto, não consegue se rebaixar, não consegue. A Bíblia diz, preste atenção, a Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. Aquele que se humilha, não está dizendo os humilhados serão exaltados. A Bíblia é bem clara: aquele que se humilha será exaltado. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a exaltação vem ao ouvir, aonde Deus para nos ouvir, aonde Deus nos ajuda, aonde Deus nos encontra, aonde Deus nos abençoa, aonde Deus responde a nossa oração. Não importa para aquele homem a percepção, a posição que ele ocupava, o lugar que ele estava. Perceba no versículo 47, quando nós vemos: quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi até ele e pediu que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Perceba que ele não esperou uma confirmação de que Jesus ia atendê-lo, ele simplesmente foi humilde, desesperado, mas cheio de fé. Jesus, ele faz o pedido e sai. E se vocês não virem, olha só o que Jesus disse: se vocês não virem sinais nem prodígio, de modo nenhum crerão. No versículo 49 vai testificar que ele implora. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. Ele, irmãos, ele não olhou para que Jesus tinha dado aquela meia resposta para ele, mas ele voltou novamente na presença de Deus. Ele voltou novamente. Então Jesus diz, olha, hesitou em ouvir. Então Jesus diz: se vocês não virem sinais e maravilha, nunca crerão. Jesus não estava dando bronca nele, nenhum momento, não. Mas Jesus estava fazendo uma pergunta profunda: você crê porque você viu ou porque escolheu confiar? Eu vou repetir isso. A gente pensa que Jesus estava dando uma bronca: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Por quê? Jesus viu ênfase na sua pergunta? Talvez não. Talvez Jesus olhou para ele e viu ele fazer do Senhor: cura meu filho. Olha só, 47, quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo de Judá para a Galileia, foi até ele e pediu que fosse curar o seu filho, pois estava morrendo. Talvez Jesus não viu uma ênfase maior. A pergunta de Jesus é aqui assim: talvez você não está confiando tanto. Você chegou aqui, pediu, eu não vi você exclamar, não vi você se humilhar, não vi. O que você quer? Jesus queria mais dele. Você veio aqui porque você crê, ou você veio aqui porque você ouviu falar de mim? E mais uma vez, agora no 49, ele diz: Senhor, venha antes que meu filho morra. Aqui, irmãos, está a resposta, ou melhor, esse pedido afirmativo, de certeza de que ele cria. Venha. Ou seja, eu tenho certeza que se o Senhor for até ele, ele será curado. Quando nós vamos à presença de Deus orarmos, quando nós vamos diante do Senhor, nós vamos crendo? Será que quando nós ajoelhamos diante do Senhor, nós estamos com o coração crente, tendo a convicta certeza que Deus vai agir? Louvado seja o nome santo do Senhor. Ou vamos diante do Senhor e naquele momento, ao ouvir uma palavra, cheios de fé: glória a Deus, eu vou orar.
né? Tem aquele que faz assim: glória a Deus, Senhor, eu estou aqui, e choramos, e choramos, e choramos. Aí amanhã nada, meio-dia nada, 3 horas da tarde nada, às 18 horas nada, na terça-feira de manhã nada. Quando você vai na casa dele na quarta: vamos congregar, irmão? Ah, irmão, eu não vou mais não. Por quê? Você estava tão feliz no domingo de manhã, domingo à noite. Poxa, eu vi você, nossa, eu vi a sua rede social no grupo da igreja, você estava postando umas palavras tão bonitas. Cadê aquela fé? Ô homem de Deus. Ah, irmão, sabe o que é? Eu acho que Deus não me ama, não. Eu acho que Deus... Não é assim, irmãos? Não é assim que acontece? Ah, sabe o que é, irmão? Deus não ama... Quem sou eu, irmão? Eu sou só um músico, eu nem músico eu sou, eu comecei a estudar música, abandonei tudo, não tenho, irmão, Deus não gosta de mim, irmão. Eu só sou mais um, o irmão é tão crente, sua esposa é tão crente. Oh, irmão, se você faz isso, não faça mais isso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui é o oficial do rei. Louvado seja Deus. Tinha tudo para virar as costas para Jesus. Eu vou atrás desse homem nada. Eu tenho atributos, eu tenho uma divisa no peito, eu sou um homem grande. Não, mas ele pediu, ele levou ali não uma má resposta de Jesus, mas uma fala de Jesus que colocou, não uma bronca, mas hesitou-se. Louvado seja Deus, foi um pouco mais além para ver o que de fato ele queria, se ele estava ali crendo, e a sua resposta foi: Senhor, venha logo. Louvado seja Deus. Esta frase venha é uma resposta afirmativa, dizendo: ah, Senhor, eu sei quem o Senhor é, eu sei que a saúde está nas mãos do Senhor, eu sei que a morte está na mão do Senhor, eu sei que a vida está na mão do Senhor, eu sei que o perdão está na mão do Senhor, eu sei que a esperança está na mão do Senhor, eu sei que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, eu sei que o Senhor tem poder para curar, eu sei que o Senhor fez todas as coisas, o Senhor é o dono de tudo, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei da glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Uma só palavra tua, o seu criado sarará. Louvado seja o nome santo do Senhor. A base da fé, a nossa fé deve estar ancorada em Deus. Quando a nossa fé está ancorada em Deus, não é apenas do que Ele faz. Quando colocamos a nossa confiança só nos milagres, ficamos dependentes de provas. Prova para mim, Senhor, dá um sinal. Quanta gente vai à igreja? Dá um sinal, dá um sinal, dá um sinal. Quero buscar a palavra, me dá um sinal. Que história é essa, irmão? Ou somos crente, ou estamos aqui para provar Deus, ou estamos aqui para colocar Deus contra a parede. A fé, irmãos, que provém de Deus, demonstra a nossa confiança nele, do que ele é fiel para cumprir a sua palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. E esse homem creu num pedido persistente: vá, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer. Uma frase de pura urgência: vá, Senhor. E em outras palavras: vamos logo, Senhor, eu creio, eu sei que o Senhor é perfeito, vamos lá. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que o homem creu, versículo 50, parte B, parte C. O homem creu na palavra de Jesus e partiu, foi embora, virou as costas. E quando ele estava no meio do caminho, versículo 51, quando ele estava no caminho, os servos vieram contra ele e disse: oh, seu filho está vivo, louvado seja Deus. Que hora foi? E foi 1h, a 1h da tarde a febre o deixou. O homem lembrou: exatamente ontem, 1h da tarde eu falava com o mestre. Irmão, se você crê, eu não sei que horas é agora, tenho certeza que nesse exato momento, louvado seja Deus, se você crê, a partir de então, da palavra de Deus, nesse exato momento, Deus já está agindo sobre a sua vida. Nesse exato momento, Deus já está agindo sobre a minha vida, e eu creio e tomo posse desta mensagem. Louvado seja Deus. Vá aos pés do Senhor. Agora nós vamos orar, depois dessa palavra. Vá aos pés do Senhor, crendo que Ele é fiel para cumprir a sua palavra, crendo que Ele é poderoso, irmão. A Bíblia diz que depois toda a casa de Deus, toda a casa deste homem oficial
creram em Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando nós demonstramos que cremos no Senhor, entregamos a nossa vida a Deus, Deus salva a nossa casa, Deus salva o marido, Deus salva a esposa, Deus salva os filhos, até o vizinho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se cremos, nós vamos ver a glória de Deus. Se nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, Ele vai salvar a sua casa, vai salvar o seu marido, vai salvar os seus filhos, vai salvar o seu patrão. Você precisa crer. Louvado seja o nome santo do Senhor. O ato de crer, irmãos, é testemunho de Cristo em nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Assim como João foi o discípulo do nosso tempo, que trouxe a igreja até nós, que veio dele, veio por Paulo, veio por Pedro, mas João foi levantado depois que Paulo já estava morto. Só tinha João. Esse texto aqui, João escreve com Paulo já morto. Louvado seja Deus. Chegou até nós assim, irmão que está aqui. Se você crê unicamente, exclusivamente na palavra de Deus, o evangelho genuíno, você e sua casa servirá ao Senhor. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Assim